Vamos dar sequência agora à Hora H do Agro aqui na Jovem Pan, porque os preços das principais commodities agrícolas registraram queda nesta sexta-feira. No mercado da soja, os contratos futuros em Chicago foram negociados a $1.012, uma queda de 4,75 pontos. Essa desvalorização é impulsionada pela escalada das tarifas comerciais, principalmente em relação às aplicadas à China, que é o maior comprador de soja no mundo, que corre o risco, inclusive, de enfrentar um aumento de tarifa de 25%, atualmente hoje em 20%. E a soja brasileira segue com alta demanda no exterior, especialmente na China. E o dólar em alta favorece, claro, as negociações brasileiras. Vamos justamente falar sobre esse tema agora aqui com Alcides Torres, que é o analista de mercado da Scott Consultoria. Alcides, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Marcelo. Alcides, quer dizer o seguinte, nós tivemos lá no primeiro governo Trump um fechamento também de mercado que abriu um mercado exponencial com a China para o Brasil. Novamente estamos acompanhando essa guerra comercial promovida pelo presidente dos Estados Unidos. Poderemos, de fato, aí novamente aí ter bons contratos com o gigante asiático? Olha, pensando rapidamente, a resposta é sim, positivo, tá? Mas a China já é hoje a grande compradora de produtos agrícolas brasileiros, aliás, do planeta, não é? O Brasil hoje é um grande exportador de carne bovina para a China, de soja, de vez em quando o milho sobe, de vez em quando cai. Lembrando que a China é uma grande produtora também. Então, nós complementamos a demanda por alimentos dos chineses. Aliás, o Brasil, desde a pandemia, ele tem sido um grande parceiro global na questão de segurança alimentar. A gente produz o suficiente para o nosso consumo e o excedente para exportação. Então, com relação ao combate à fome, que é essa a principal característica do Brasil, o Brasil tem feito bonito, mesmo nos momentos de grande crise. Em relação à soja, mais uma super safra? Uma super safra, sabe? E aí, com relação é por isso que os preços, inclusive, estão balançando. E você, como você mesmo disse, essa política cambial de desvalorização do real diante do dólar favorece as exportações. E como é que fica o mercado interno, né? A gente sabe, observa também essa movimentação em relação às carnes, lógico, você vai exportar lá o dólar a 5, 6 euro. Como é que funciona essa política para garantir também que fique a produtividade aqui, haja exportação e não altere o mercado, embora seja uma commodity, então tem um regramento internacional, né? Olha, aí tem duas facetas, viu, Marcelo? Você, com a desvalorização do real diante do dólar, a gente consegue... O nosso produto é competitivo lá fora, tá? Por outro lado, tudo que eu importo, fertilizante, defensivos agrícolas, petróleo, tudo isso fica mais caro e eleva o custo de produção. Mas, apesar disso, nós acabamos de destrinchar um estudo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A cada $2, por exemplo, na soja que você citou, a cada $2 que sobe o custo de produção no Brasil, em função da política cambial, o lucro aumenta $6 por dólar de aumento de custo. Então, aumenta, 1% aumenta 6%, tá? Então, ainda a gente está na vantagem, tá? E com relação ao consumo interno, ao abastecimento das famílias, o problema está muito mais em função da perda do poder aquisitivo do que do preço dos alimentos. É claro que o preço do alimento pesa, mas a verdade é que o poder de compra do brasileiro está perdendo para tudo, para combustível, para linha branca, para alimento, para aluguéis, para escola. A coisa é mais uma questão de política interna do que de preço de commodities agrícolas, viu? Sem dúvida, uma desvalorização do real. Quem vai ao supermercado sente isso todas as vezes, cada vez mais o carrinho vazio, cada vez mais caro. Agora, Alcides, nós estamos acompanhando então as medidas tomadas pelo presidente norte-americano Donald Trump. Até que ponto também ele vai manter toda essa questão, essa firmeza, ou o reflexo no próprio mercado norte-americano pode freá-lo?
Pois é, a gente sabe que os agricultores americanos, embora a população agrícola, a população rural dos Estados Unidos seja pequena, o lobby é muito forte, tá? E cada vez que esse presidente ele bagunça o coreto, quem vai pagar a conta são os agricultores norte-americanos, sabe? É por isso que a gente vê esse vai e vem. Eu anuncio uma medida e volto atrás, eu anuncio uma medida e volto atrás, tá? Porque a pressão interna lá deve estar brava. Nós acreditávamos que o Trump, um governo republicano, seria favorável ao Brasil e está sendo se ele continuar tomando essas medidas. O Brasil vai exportar mais. Mas do ponto de vista de estabilidade global, geopolítica, é de amedrontar, não é? A gente tem a questão da Groenlândia, a questão da Ucrânia, a questão do Canal do Panamá, tudo isso gera bastante insegurança e a primeira coisa que acontece, os fretes sobem e o alimento sobe. Hoje, os Estados Unidos são fatores de instabilidade global. Sempre um ruído, né, Alcides? Sempre não tem uma linha ali de tranquilidade, de que possa haver uma previsibilidade, inclusive. E já que você faz toda essa análise do mercado, nós tivemos aí movimentos de seja seca, depois enchente no Rio Grande do Sul, mudanças climáticas. Como é que o senhor avalia toda essa situação? A gente sabe, como o senhor falou há pouco, a inflação chegando à mesa do brasileiro. O que a gente pode esperar da nossa produção e uma regulagem nos preços aqui internos? Olha, o campo ele reage rapidamente, sabe? O Brasil, uma das características da produção rural no Brasil é a qualidade dos nossos empreendedores, a qualidade dos nossos trabalhadores rurais, da nossa técnica, né? O estudo da técnica, a tecnologia, supriu o Brasil de ciência aplicada em clima tropical. E nós fazemos isso muito bem, tá? O Brasil hoje, com relação à produção de carboidratos, produção de proteína, etc., a gente tem condição de produzir muito e produzir barato, tá? E a gente já está com um produto muito barato. Isso que é difícil explicar para o público. O governo agora recentemente derrubou as taxas, mas os produtos fora do Brasil estão mais caros do que no Brasil. Então, esperar que a importação venha derrubar o preço no mercado interno é irreal. Vamos dizer, o técnico que adotou essa política, ele certamente desconhece os mercados internacionais, tá? Hoje, o Brasil, exceto o café, que o café está caro, mas mesmo o café lá fora está muito caro. Mas hoje o produto agrícola no Brasil é um dos mais baratos do planeta. Isso também explica por que a gente exporta tanto, tá? Não é só a política cambial. A gente também tem o menor custo de produção, a melhor economia de escala. A gente está fazendo a lição de casa, sabe? Então, quer dizer, é claro que a pressão virá em cima e o que a gente tem muito medo é que algum sujeito menos conhecedor da história pregressa venha tabelar alimentos, como aconteceu na Argentina. E o que você tem imediatamente é um desestímulo da produção. Aí você está vivendo um inferno, porque você não tem... Vai ter preço alto e não vai ter produção. Hoje ainda a gente tem preço barato para o produtor, preço caro para o consumidor, mas nós temos a produção. E a gente alimenta a economia. Então, quer dizer, a coisa está funcionando mais ou menos bem. Não está tão ruim assim, tá? Quando foi falado intervenção nos alimentos, aí lembrou do fiscal do Sarney lá, e depois, claro, que nós tivemos toda a negativa do governo, as suas ações, mas, Alcides, a população quer saber. O presidente falou lá em Sorocaba, eu estava lá acompanhando essa agenda, que a carne ia baixar e até prometeu a picanha lá da campanha, voltou aqui à tona. A carne vai baixar, Alcides? Marcelo, você faz cada pergunta medonha e só me põe numa situação difícil aqui. Eu gosto de dar, assim como você, eu gosto de dar boas notícias. Né? Mas olha, eu não acredito em queda no preço da carne. Pode ter quedas pontuais, mas o Brasil teve um excesso de produção em 2023, em 2024, mas agora em 2025 o mercado está se ajustando, tá? A gente está batendo menos vacas, a produção de carne vai ser grande ainda, mas não vai ser exuberante como foi nos 2 últimos anos, tá? Então, eu não acredito em queda de preço
como aconteceu no passado. Os preços podem deixar de subir, digamos assim, para ser otimista, mas eu não vejo como a cotação da arroba do boi gordo, a cotação do sujeito que vende semente, cair mais do que já caiu, tá? Nós agradecemos a participação do Alcides Torres, analista de mercado da Scott Consultoria, conversando conosco. Alcides, seja sempre bem-vindo aqui à Hora H do Agro, aqui da Jovem Pan. Muito obrigado. Muito obrigado e um bom trabalho para você e para todos os telespectadores. Para você